Vamos lá, galerinha. Vamos começar aí. Vamos falar aí sobre pronome oblíquo, né? Da continuidade aí. Eu pus aqui os pronomes oblíquos átonos e os tônicos, né? A tabelinha aqui, ó. Me, te, seu, a, lhe, nos, conosco, seu, os, as, leis. São os átonos, né? Os tônicos são mim, comigo, ti, contigo, se consigo, ele, ela, nós, conosco, vós, convosco, se consigo, eles e elas, tá? Eu tenho o átono e tenho o tônico. Lembrando que antes do tônico, sempre a gente precisa aí da preposição para antecedendo, né? Este livro é para mim, né? Nós nos encontramos, né? Preciso aí da presença da preposição. Os pronomes oblíquos átonos, né? No me, de, o lhe, nos, vos e leis. Como é que funciona? Tem alguns momentos que eles podem assumir a função. Eles podem assumir a função de adjunta de nominal, né? Para ter essa função, tem que estar indicando, tem que ter o sentido aí de posse, né? Eu preciso conseguir substituir o pronome oblíquo átono, né? Esses pronomes átonos, por um pronome possessivo. Como assim? O me corresponde à primeira pessoa, não é isso? O me corresponde a qual pessoa? Em relação a pronome possessivo, me, primeira pessoa, segunda, terceira pessoa do singular. Primeira do plural, segunda do plural e terceira do plural. O me aqui, se eu for em relação a pronome possessivo, é meu, minha, meus, minhas. De segunda pessoa é teu, tua, teus, tuas. De terceira pessoa, seu, sua, seus, suas. De primeira pessoa do plural, nosso, nossa, nossos, nossas. De segunda pessoa do plural, vosso, vossa, vossos, vossas. Esses são os pronomes possessivos correspondentes, né? O lhes, seu, sua, seus, suas, ok? Então eu preciso fazer essa correspondência, fazer essa troca. Pegar o pronome oblíquo átono e trocar por um pronome possessivo de mesma pessoa. Aí, se continuar com o sentido, eu faço o quê? Eu já sei ali que passou a ter um valor possessivo. E se essa ideia, quando eu troco aí por um valor por um pronome possessivo e passa a ter um valor de um pronome possessivo, a função sintática desses pronomes oblíquos aqui é adjunto adnominal. Por que adjunto adnominal? O que justifica? Destruíram minhas ilusões. Destruíram as minhas ilusões. Né? Da ideia aqui de posse, não é isso? Queriam contratar-te os serviços, queriam contratar os teus serviços, da ideia de posse. O T aqui, a função sintática é adjunta de nominal, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui. Os pronomes oblíquos átonos, ou a ou as. Como é que funciona? Quando eles referem-se a complementos verbais, estão ligados a complementos verbais, né? Quando ele complementa um verbo, a função sintática sempre é de objeto direto, né? Eu pus aqui, ó, quebrei o copo. Quebrei o quê? O copo. A gente faz a famosa perguntinha, o quê? Esse verbo quebrar, ele é um verbo transitivo direto, né? Quebrei o copo, quebrei o. Esse pronome oblíquo aqui está substituindo, né, esse objeto direto. Logo, ele também é um objeto direto, tá? É o complemento de um verbo transitivo direto. O que é um verbo transitivo direto? É um verbo que precisa de complemento, mas não tem a obrigatoriedade da presença da preposição. Vamos ver aqui os pronomes em contrapartida. Se referir-se a, estiver completando o verbo, ou a, ou as, sempre exerce a função sintática de objeto direto. O lhe e o leis, se estiver complementando o sentido de um verbo, sempre exerce a função sintática de objeto indireto, tá? Por que é objeto indireto? Porque está no lugar de um objeto indireto. Está completando o sentido de um verbo transitivo indireto. O que é um verbo transitivo indireto, professora? É um verbo que precisa de complemento e precisa obrigatoriamente da presença da preposição, tá? Os pronomes oblíquos átonos, lhe e leis sempre serão objeto indireto. Fizeram várias propostas ao professor. Fizeram o quê? Quem faz algo para alguém. Fizeram várias propostas. Aqui é objeto direto, né? Só pra gente não perder nada. Para quem? Ao professor ou para o professor. Aqui é objeto indireto, tá? Esse verbo fazer aqui, ele é verbo transitivo direto e BTDI, tá? Quem faz algo para alguém. Fizeram-lhe várias propostas. Então, lê aqui, ó. Fizeram o quê? Várias propostas é objeto direto, né? Tá, esse lê está substituindo ao professor. É objeto indireto, ok?
Dando para entender? Os demais pronomes oblíquos, me, te, se, nos e vos, eles podem assumir a função tanto de objeto direto quanto de objeto indireto. Como assim, professora? Vai depender da regência desse verbo. Vai depender se o verbo ele é transitivo direto ou ele é um verbo transitivo indireto. Vai depender. Ele é um verbo que precisa de preposição ou ele é um verbo que não precisa de preposição? Ok? Vamos ver na prática. Os alunos encontraram-me no cinema. Quem encontra alguém, encontra algo. Esse verbo aqui, verbo transitivo direto. Logo, me aqui é objeto direto, né? Se nós olharmos aqui, transitivo do verbo encontrar é verbo transitivo direto. Os alunos desobedeceram, vamos lá para a regência lá. Desobedeceram-me. Quem desobedece, desobedece a alguém. Certo? Quem obedece, obedece a alguém. Eu tenho aí verbo transitivo indireto. Verbo que precisa de complemento e com a obrigatoriedade da presença da preposição. Verbo transitivo indireto, verbo desobedecer, tá? Os alunos desobedeceram. Quem desobedece, desobedece a alguém. Logo, os alunos desobedeceram-me. Desobedeceram a mim. Não é isso? Objeto indireto também. Porque eu olho a regência do verbo, tá? Quando fala do me, te, se, nos, vos, esses pronomes oblíquos, aí nós precisamos ver a função sintática. Pode ser de objeto direto ou objeto indireto. Dependerá da regência do verbo, se precisa da presença da preposição ou não.